Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cimeia de Oliveira Vaz Silva, sou formada em História pela Universidade Federal do Estado de Rondônia, sou mestra em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente sou professora da rede pública do Estado de Mato Grosso. Tenho toda uma caminhada aí na educação ao longo de mais de 20 anos, né, de escola. Sou negra, filha de negros, neta de negros. Faço parte dessa cultura brasileira, né, tendo em vista que tenho sangue africano, indígena, português. Então, fazer parte desse projeto, né, intitulado Muitas Cores, de fato me representa. E hoje a minha fala é sobre os saberes africanos, né? Sobre conhecimentos africanos. Esse tema, né, dos saberes africanos, da África, da sua cultura, da sua valorização, ganhou destaque no Brasil, principalmente a partir da Lei 10.639 de 2003. O principal objetivo dessa lei é tornar obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do território brasileiro, sejam elas públicas ou particulares, desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Qual é o principal objetivo? É reduzir os índices de racismo existentes no território brasileiro. E para reduzir esses índices, é necessário se valorizar essa cultura. E para valorizar, é preciso conhecer. E para conhecer, é preciso abrir mão de certos preconceitos. O Brasil, a partir principalmente da Conferência da ONU de 2001, ele começou a sofrer pressão internacionais para que esses índices eles fossem, né, diminuídos ao longo do tempo. E aí, o local, digamos, escolhido para que isso pudesse acontecer foi a educação. Portanto, surgiu a lei tornando aí obrigatório o ensino da história. E eu, como educadora, né, me encontro nesse processo de combater o racismo, né, e promover, divulgar, valorizar a cultura afro-brasileira e dos meus descendentes. Dessa forma, então, em 2003 foi promulgada a lei 10.639. Todavia, resgatar os valores africanos, dar voz, né, a toda uma cultura dos nossos antepassados, se faz necessário e muito se refletir sobre o tema, né? Saber é conhecer. Os saberes africanos são os conhecimentos, a cultura, quer seja material e imaterial de um povo, são os elementos que o definem, que o identifica, que dá cara a um determinado povo, a uma determinada nação. E esses saberes, eles são tão vastos quanto a cultura africana ela é vasta, né? Tanto quanto a diversidade de etnias existente no território africano, tanto quanto a influência que esses povos receberam dos povos do Oriente Médio ou dos europeus. São saberes puro e cultural, construído ao longo da história, né, africana, ao longo do seu processo de colonização, de construção em torno de si mesma e também de construção em torno do outro. Compreender um pouco desses valores, né, é lembrar do que é a África. Então, nós podemos, de maneira geral, quando nós estamos falando, né, desses muitos conhecimentos, tentar imaginar, né, a imensidão desse continente africano, que pode ser dividido em dois grandes aí, né, grupos, lados, digamos assim, o norte e o sul, a África saariana, a África subsaariana. Então, na África saariana, nós temos, por exemplo, o encontro, né, desses povos africanos com os povos fenícios, com os turcos, com os árabes, com os romanos, com os gregos, com os povos do Extremo Oriente. Culturas se encontrando, se desencontrando, se fundindo, se refazendo.
Na África subsaariana, nós temos aí as várias etnias, né, existentes nesse território, com seus modos de vida tribal, como por exemplo o povo Banto, Nagô e Jeje, né, que muitos vieram para o Brasil. Então, quando falamos de África, precisamos pensar em Áfricas. E quando falamos de Brasil, precisamos pensar em Brasis. Então, nós temos o encontro dessas Áfricas com esses Brasis, né, que vai acabar aí eclodindo nessa cultura afro-brasileira ou nesses saberes africanos do qual fazemos menção hoje. Esses saberes se constroem, portanto, né, como foi dito, entre encontros e desencontros culturais. É preciso deixar claro que de forma alguma minha fala vai conseguir dar conta de todo esse conhecimento. Ela é apenas um recorte de uma parte de conhecimento a respeito dessa cultura afro-brasileira, desses inúmeros saberes. Se nós podemos então fazer um pequeno recorte, né, sobre esses saberes, e nesse ponto, né, essa fala ela será apenas pontual, tendo em vista que virão outras que vão dar continuidade a essas temáticas. Nós podemos, por exemplo, destacar a arte africana, né? A arte plástica, as suas diversas formas artísticas ligadas principalmente à questão da religiosidade. Então, que arte é esta? É uma arte ligada ao religioso, mas é uma arte ligada ao cotidiano. Então, nós temos ali os artefatos, as máscaras, os trançados de corda, as estatuetas, né, de materiais variados, como madeira, como marfim, né, confeccionados em tecido, toda uma simbologia artística remetente às divindades e aos elementos do cotidiano, representando aí o sagrado, né, como a guerra, como a colheita de alimentos. E nós podemos reconhecer essa arte plástica africana, né, no Brasil, através das suas cores, dos seus traçados e da sua simbologia. Se podemos falar de artes, podemos também falar de música, né? O território africano, né, os povos de origem africana, eles são extremamente ligados à música e à dança. E a música africana, ela é embalada por um ritmo forte, né, de vários instrumentos aí de percussão que adentraram a cultura brasileira e hoje faz parte da nossa música. Então podemos destacar o atabaque, né, o berimbau, o agogô, o axofé, né? Instrumentos extremamente presentes em ritmos musicais como o axé, o maracatu, o jongô, né? O maxixe, entre outros. Falando em música, né? Eu gostaria de fazer um destaque, por exemplo, a uma das músicas africanas que eu gosto muito, que é o Pai Nosso na língua Swahili, né, intitulado Babietu. O dialeto Swahili, ele mistura, além da questão dos fonemas, né, os sons dos animais. E a partir, né, de 2019, né, várias orquestras extremamente famosas começaram a gravar o Pai Nosso na língua Swahili, né, fazendo representações. Então, se alguém tiver o interesse, deixo aí a indicação para que você possa ouvir e constatar se a música africana não é lindíssima aos ouvidos. A dança é um outro fator marcante, né, dos saberes africanos existente não apenas naquele território como no nosso também. E quando se fala de dança, né, essa relação da música, né, com a dança, nós podemos destacar o samba,
Quem não conhece o samba brasileiro, quem nunca cantou, ouviu um samba, né? Música aí dos cenários internacionais, aonde o samba chega, se identifica como, né, um ritmo musical brasileiro, e nele nós encontramos, né, esses saberes africanos no que diz respeito aos instrumentos, ao som. Mas além do samba, a gente pode citar o axé, podemos citar o maracatu, podemos citar o jogo, o reggae na Jamaica, o jazz nos Estados Unidos. E como uma das formas de manifestação de dança artística conhecida, né, mundialmente, né, e estabelecida como patrimônio, né, material e imaterial da cultura afro-brasileira, nós temos a capoeira, né? Alguns dizem que é dança, outros dizem que é luta, mas como bem ensinou o mestre Anjo, a minha filha que fez capoeira, ela não é uma coisa e nem outra, ela é as duas coisas. O fato é que a capoeira, né, se entronizou no território nacional durante o período aí da colonização, durante o período da escravização. Essa dança, então, ela foi se adaptando, né, a essa localidade que é o Brasil, né? Então se jogava a capoeira, né, no ritmo de dança, e assim ela foi crescendo. E hoje, quando se fala, né, da questão do negro, da África ou da valorização, a capoeira é um elemento que tem puxado e muito, né, essa discussão no cenário nacional e internacional também. É claro, né, que não se deve reduzir toda a cultura africana apenas à questão da capoeira ou a esse princípio de discussão. Quando falamos de saberes africanos, não tem como deixar de mencionar a importância da religião na cultura africana e como essa religiosidade se estabeleceu nesse cenário brasileiro, né? É conflitante. Esse é um bom exemplo de desencontro, mas também é um bom exemplo de encontro, de assimilação, de aculturação, né? De sincretismo religioso. Então, a religião africana, as religiões de matrizes africanas, até os dias, né, os dias atuais, elas sofrem uma série de preconceitos, né, para entender um pouco sobre essas religiões. Então, quando esse escravizado chegou ao Brasil, ele não tinha liberdade de praticar a sua religião. Nós tivemos um grande número, né, de africanos que vieram para cá de religiões, né, ligadas à questão da natureza, são aí, né, os orixás, mas nós também tivemos africanos que vieram para cá de religiões da África, onde eram cristãos e onde eles eram muçulmanos. Então nós temos no mínimo aí 3 vertentes religiosas vindo da África para um Brasil que tinha que ser católico. E nesse encontro, né, de culturas, nasce no Brasil 2 religiões, né, originalmente brasileiras, mas com elementos africanos, que é o candomblé e que é a umbanda. O candomblé consiste nesse culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto que a umbanda ela é o sincretismo religioso do candomblé, do catolicismo e também do espiritismo. Falando, né, mencionando, recortando ainda a questão dos saberes africanos, outro saber, né, outro conhecimento que se tornou extremamente pertencente a esse território é a culinária, né? Nós vamos deixar para adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto logo após, que eu tenho uma fala sobre a questão da culinária africana, mas a culinária africana foi construída, né, redefinida nesse território, ela marca elementos extremamente africanos, mas com características regionais. Saindo um pouco dessa temática, né, que fala sobre arte, sobre dança, que fala sobre cultura, que fala sobre religião, tudo isso é extremamente educação, mas vamos agora para a grade curricular da formação geral básica do Brasil, matemática,
que todo aluno ama e adora estudar matemática. E eu não sei, né, se todos os estudantes sabem, mas devemos aos africanos uma preciosa contribuição à área da matemática. O professor William Cruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando deu uma entrevista ao jornal dessa mesma instituição, ele fez questão de destacar que no continente africano surgiu a notação do sistema decimal que nós conhecemos hoje, né? E além dessa forma de escrita do sistema decimal que nós conhecemos, se deve também aos africanos, né, a forma de se escrever, por exemplo, as frações, a álgebra, né, e as demais simbologias matemáticas, como por exemplo, pegando o exemplo da fração, né, de colocar o numerador acima do traço e o denominador abaixo desse traço. O professor William Cruz, ele acredita que é necessário instigar, os estudantes, levando-os a pensar sobre essa forma de representação gráfica que foi se evoluindo, principalmente a partir do século XI no Nordeste da África, e que faz com que a gente pense como surgiram os algarismos como nós conhecemos hoje, Chegou essa atual forma de escrita. Ainda na grade curricular da formação geral básica, saindo para a matemática, vamos para o outro grande elemento, dessa grade, que é a língua portuguesa, que é o nosso português. A língua portuguesa, ela tem uma influência africana imensa. O vocabulário, a gramática e até mesmo a pronúncia do português se deve muito à cultura desse povo. Nós podemos citar palavras do vocabulário português de origem africana, como por exemplo, corcunda, moleque, dendê, cuíca, batucada, fuxico, samba, cangaço, quiabo, macaco, gangorra, caçula, senzala, cochilar, fubá. E ainda temos mais uma imensidão de outros vocábulos que adentraram na nossa língua e que se deve aos povos africanos a sua contribuição. O folclore brasileiro não passa despercebido também desses saberes africanos. Nós temos os mitos tradicionais do folclore brasileiro recebendo uma influência dessa cultura. E podemos citar, por exemplo, as lendas do Caipora e do Curupira, dois seres que recebem como oferenda aí dos indígenas o fumo para, na execução ali, digamos, das suas atividades. Fumo, um outro elemento extremamente intrínseco da cultura africana. E além da caipora e do curupira, fala-se também da influência da cultura africana em mitos como o do Saci, do Boitatá e até mesmo da Iara. Então, o nosso folclore é povoado desses saberes, assim como as festas populares religiosas brasileiras são povoadas desses saberes. Boa parte dessa culinária africana está relacionada a essas festas populares. Então, festas como a festa de Iemanjá, Bumba Meu Boi, a festa do Preto Velho, a lavagem do Bonfim, a Folia de Reis, entre tantas outras, todas elas são norteadas, são perpetuadas aí por esses saberes africanos. Encerrando essa fala sobre esses saberes e na esperança de que esse recorte tenha contribuído em algo, quer tenha sido por aquilo que foi dito, quer por aquilo que não foi dito, porque o que não é dito é tão importante quanto aquilo que se é escolhido para se falar também, que conhecer esses saberes
se faz extremamente necessário para que nós possamos construir uma sociedade mais igual, mais respeitosa, onde todos possam se sentir incluídos e valorizados na sua cultura. Falar que não existe racismo ou preconceito no Brasil é falho esse conceito. Esse conceito, para ser desconstruído, ele precisa partir de um processo de construção de valorização que passa pelo conhecimento, portanto, refletir, portanto, discutir, portanto, falar se faz importante. Agradeço por fazer parte desse projeto. Até a próxima. Muito obrigada.